para ouvir sozinho, eu escolhi o Singing Alone, que é o segundo disco do Arnaldo Batista. É o disco que ele lançou depois do Loki, quase 6 anos depois do primeiro disco dele. Arnaldo Batista, para quem não sabe, é uma das cabeças dos Mutantes. E esse disco foi lançado logo depois que ele sofreu uma queda no dia do aniversário da Rita Lee. É um disco muito... fala muito sobre angústia, tem um lado muito de aventura, um disco de estrada também, um disco que vai por vários gêneros diferentes, tem muitos momentos instrumentais, tem um lado no rock progressivo e ao mesmo tempo é o disco que eu considero o marco zero do mercado independente brasileiro. É quando, antes dele, todos os discos independentes eram lançados pelo próprio artista. Esse disco é lançado por um selo, que na época era uma loja, Baratos Afins, que existe até hoje, também é um selo. E é bem marcante esse disco, que é um disco bem introspectivo, um disco muito feito ao piano, bom para ouvir sozinho mesmo, ser o primeiro disco desse mercado que hoje dá as cartas à música brasileira. Um disco que eu considero inexplicavelmente subestimado é o Futura, da Nação Zumbi. A banda não é propriamente subestimada, é uma das maiores bandas do Brasil até hoje. E eu acho que é o disco ápice que eles conseguem descobrir um novo rumo, traçar uma cara depois da morte do Chico Science, né? O Chico Science morre no final dos anos 90, a banda lança 2 discos ainda meio tateando para ver para que lado vai. E o Futuro é o disco em que a Nação Zumbi consegue dizer que eles são uma banda, que eles não são só uma banda de apoio para um frontman carismático, que era o Chico Science, e nem só uma banda instrumental, uma banda com voz, que tinha uma série de mensagens para se passar. Eu considero o melhor disco brasileiro da década passada, mas é um disco que muita gente, tirando os fãs da Nação Zumbi, não dá tanta bola assim, infelizmente. O disco só melhora com o tempo é o disco ao vivo da Elis Regina no Festival de Montreux. Eu não sou muito fã de discos ao vivo, mas esse disco especialmente, ele tem uma coisa, consegue capturar a energia da Elis no palco. Ela está tocando com o César Camargo Mariano, que é o arranjador dessa banda, também tem como guitarrista o Hélio Delmiro. E depois tem um bis, que é o grande ápice do show, que é ela e o Hermeto Pascoal, tocando 3 clássicos da música brasileira. É um disco que eu arrepio só de lembrar e é um disco que toda vez que eu escuto, ele melhora. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. A gente pensa num disco para ouvir na estrada, né? A gente está pensando em estrada de fato, não só na viagem, né? E acho que a música produzida em Minas Gerais tem um caráter naturalmente estradeiro. Seja o rock mineiro, seja a música tradicional de Minas e, claro, o Clube da Esquina. Eu acho que quando a gente pensa em música na estrada no Brasil é inevitável associar o Clube da Esquina, mas tem um disco que é do Clube da Esquina, embora não tenha sido acreditado como tal, que cada vez melhora também. E esse ano eu pude assistir o show que o seu autor tocou pela primeira vez o disco ao vivo, que é o disco que o Lo Borges lançou em 1972. São 2 discos que eu ouvi esse ano que são dignos de 5 estrelas. Um acabou de ser lançado, que é o disco novo do Otto, Otomatopeia. Muita gente considera o principal disco dele, o Certa Manhã Acordei de Sonhos, eu não vou, Inconstantes, se não me engano. Que é considerado o grande disco dele, mas ele tem grandes discos desde o começo da sua carreira, mas eu acho que nesse disco que ele acabou de lançar, ele se superou. Ele tem uma coisa de tanto para o lado mais tradicional da canção brasileira, quanto para um lado de música moderna. Que é meio parecido com o que fez outro disco, que também foi lançado há pouco tempo, que é o Boca, do Curumim. Só que o Boca é muito mais radical e muito mais difícil, não é um disco fácil de ser assimilado, porque ele é difícil de definir qual que é o gênero, ele aborda várias
vários pontos de vista, tanto do ponto de vista lírico quanto do ponto de vista musical. É um disco que tem muita pós-produção, além do Curumim e os Aipins, que é a banda dele, o Zé Nigro e o Lucas. Eles terem improvisado muito no estúdio, eles depois de improvisar no estúdio, eles regravavam ou manipulavam os sons que eles tinham gravado antes. São dois discos meio irmãos, se você for olhar sob um certo ponto de vista, embora o disco do Curumim seja um pouco mais enigmático e o disco do Otto seja mais pop, mais popular mesmo. E não é demérito nem para um nem para outro. E eu acho que os dois discos são mais uma amostra que a música brasileira está numa ótima fase. Gira, 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 amor.